Olá, amigos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua casa, esteja com a sua família. Quero saudar com a paz do Senhor Jesus todos os membros da Igreja Cristã Unidade da Fé, sede nacional, e todos os membros das nossas igrejas em todo o Brasil. Que Deus abençoe rica abundantemente a sua vida, você que é nosso amigo, que nos acompanha no YouTube, você que nos acompanha pelo Facebook. Agora estamos ao vivo, diretamente do templo, sede da Igreja Cristã Unidade da Fé, em Seropédica, Rio de Janeiro, Rua José Túnula 237, no centro de Seropédica. Eu sou o apóstolo Paulo Matos e eu quero hoje trazer uma mensagem da parte de Deus para o seu coração. Nesse tempo de crise, nesse tempo de epidemias, pandemias, esse tempo em que as pessoas estão assustadas, a Bíblia tem uma resposta para tudo isso. Há uma revelação de Deus. Deus falou, Jesus falou, o que disse os apóstolos, e o que diz a mensagem do Evangelho acerca de tudo que está se passando no mundo inteiro. Então fique conosco e acompanhe conosco. Aproveite já a oportunidade, se inscreva no nosso canal, o canal do YouTube. Dê lá a sua opinião, faça suas perguntas, comunique conosco, não é? Dê o seu like, participe com a gente, vai ser bênção para a sua vida. E você também pode acionar o sininho, que sempre que tiver uma mensagem nova, que eu pretendo explicar bastante sobre as últimas coisas desses últimos tempos, então logo que tiver um novo vídeo, você vai saber e vai poder acompanhar em tempo real e acompanhar essa série de mensagens que eu vou fazer. É claro que é impossível falar de escatologia, ou seja, a doutrina das últimas coisas, em um único evento, em um único culto, em uma única oportunidade. Então você vai precisar assistir os outros vídeos que vai te ajudar a entender a mensagem da palavra de Deus. Eu quero ler com você, como eu prometi, no livro de Apocalipse, capítulo 6, eu vou falar sobre os cavaleiros do Apocalipse. São 4 cavalos: cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e o cavalo amarelo. Mas ainda tem outros 3 dos 7 selos que serão abertos sobre a face da terra. Então, se você pode, abra sua Bíblia comigo nesse texto e acompanhe comigo essa leitura, que diz assim: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo, agora vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi-lhe dado uma grande espada. Versículo 5: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos
por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e dos seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Sexto selo. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de cinza, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Versículo 14. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes e os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia, dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Bom, texto claro. Todos os textos que eu vou ler aqui nas Escrituras Sagradas vai responder muitas das suas perguntas. É claro que esse texto que eu acabei de ler não está falando do juízo final, está falando de um juízo sobre a terra. Sim, está falando de um juízo sobre a terra aonde os primeiros a serem contemplados são os cristãos, são os filhos de Deus, são os que vão sofrer com isso. Se faz necessário passar por esse tempo. Escute o que eu vou lhe explicar. Isso aqui não é um tempo de um cavalo, depois vem outro cavalo e depois um outro tempo. Isso aqui acontece simultaneamente, ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Então você vai acompanhar comigo a leitura. Você já está saturado dos noticiários da face da terra. Se não está, você vai ficar sabendo de algumas coisas aqui. O mundo inteiro já está vivendo o juízo de Deus. Por isso que os textos que eu quero ler vai te deixar a par e esclarecido acerca das coisas que estão acontecendo. Há 2 semanas atrás, aqui na igreja, a mensagem que Deus me deu para pregar para a igreja foi se cada cristão estava preparado para passar por sofrimentos, passar por momentos de lutas e dificuldades, passar por perseguição. Jesus já havia previsto tudo isso nas Escrituras Sagradas. Então eu quero te levar em 2 textos que vai clarear a sua mente acerca disso. O primeiro está em Mateus, no capítulo 24, aonde Jesus, reunido com seus discípulos, ao sair do templo, começa a explicar para eles, responder uma pergunta que eles haviam feito. O texto diz assim, versículo 1 de Mateus 24: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso aqui já aconteceu nos anos 70 da era cristã, quando o imperador Tito invadiu Jerusalém e destruiu a cidade por mais uma vez. Então, pedra sobre pedra já se passou, isso já aconteceu. No versículo 3, os discípulos perguntam: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhes pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal
haverá da sua vinda e da consumação dos séculos, ou seja, do fim do mundo. O que vai acontecer? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. A primeira coisa que nós temos que ficar atentos é para não sermos enganados. As informações têm que ser informações verdadeiras. Ele diz: porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, que nome se dá a este tempo de guerras, de fomes e peste que nós estamos vivendo? Jesus continua explicando: portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém tudo isto se chama princípio das dores, o início das dores, ou seja, o início, o começo do que vai acontecer no fim do mundo. Então no versículo 8, no versículo 9 de Mateus, ele diz: então sereis atribulados e vos matarão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Referindo-se ao quarto, quinto selo que está escrito no livro de Apocalipse capítulo 6. O que vai acontecer nesse tempo? 10. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair-se-ão uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Ou seja, a mudança que haverá será tanto na natureza, como na moral, como na cívica, como na constituição, como na população, como também na religião, como também no que se diz espiritual. Versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade. O que é a iniquidade? É o pecado que se transformou num bichinho de estimação. É quando as pessoas já não têm mais vergonha pelo pecado. É quando as pessoas já não se arrependem mais dos seus erros. Isso tem acontecido. As pessoas não choram mais de arrependimento, elas choram de remorsos. E o amor se esfriará de quase todos. Infelizmente, muitos dos que hoje estão dentro da casa de Deus, se dizem crentes, nesse tempo de perseguição abandonarão a fé. Porque a apostasia, como descrito em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, né? Que é o abandono da fé, são os desertores. Isso vai acontecer em massa. Então muitos que se diziam servos de Deus, agora não serão mais servos de Deus. Por quê? Por causa do aumento da iniquidade. O amor dessas pessoas pelo Evangelho, o amor dessas pessoas por Cristo vai se esfriar. E ele diz: aquele, guarda essa palavra, aquele que perseverar. Eu vou ler em outros textos aqui, você vai ver. Para que a alma seja salva, esse é um tempo de perseverança. Esse é um tempo de se manter fiel. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em testemunho de todas as gentes e de todas as nações, e então virá o fim. Olha, o que falta para o evangelho ser pregado a toda criatura? É claro que a Bíblia Sagrada em alguns países não pode entrar, mas a internet, a pregação da palavra de Deus, esse vídeo vai chegar na mão de pessoas crentes, não crentes, na mão de ateus, vai chegar na mão de orientais e ocidentais. A palavra de Deus está sendo pregada. Esse evangelho do reino será pregado em testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Então, como será o fim? O fim é marcado pelo início do princípio das dores, terremotos, fomes, pestes. Vou explicar para você os 4 juízos de Deus sobre a população. É o princípio das dores. Ele termina quando esse evangelho é pregado em testemunho de todas as gentes. Quando ele está querendo fazer justiça. Quanto mais, se eu enviar os meus 4
maus juízos, ou os maus castigos. Quais são eles? A espada, guerra, a fome, as bestas feras ou mortandade, pestes, e a peste contra Jerusalém para eliminar dela tanto homens como animais. São 4 juízos, exatamente os 4 cavalos que aparecem: o branco, o vermelho, o amarelo e o cavalo preto. Os 4 juízos. Então posso garantir para você que a terra está sob juízo de Deus. Olha o que Jesus fala em Lucas capítulo 21, acerca dos fins dos tempos, né? Os evangelistas Mateus e Lucas escreveram o que Jesus disse acerca dos fins do tempo. E eu quero te mostrar aqui, em Lucas, no capítulo 21, a partir do versículo 7, há uma explicação melhor de como acontecem esses princípios das dores. Como que é o princípio das dores. Versículo 7, perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu Jesus: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e também chegou a hora. Não o sigais. Versículo 9: quando ouvides falar de guerras e revoluções, revoluções aqui no sentido de anarquia, bagunça, descontrole, desgoverno, anarquia, não vos assusteis, porque é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Por que é necessário que essas coisas aconteçam? Para despertar a população, para chamar a atenção dos homens para Deus. Porque a vinda de Jesus, no final do tempo, seria como? Os homens comiam, bebiam e davam-se casamento. E eles foram pegos de surpresa no dilúvio, nos dias de Noé. Também nos dias de Ló, quando Sodoma e Gomorra estava para ser sucumbida, o povo comia, bebia, dava-se casamento, viviam nos seus pecados e ninguém tinha tempo para Deus. Ninguém tinha tempo para pensar nas coisas dos céus. E naturalmente foram pegos de surpresa. Assim como nos nossos dias, o Senhor quer que os que já foram salvos despertem, acordem e comecem a olhar para o que as Escrituras dizem. Volte os seus olhares para a Escritura Sagrada, para o Evangelho, e comece a observar, para que você tenha a segurança de que você realmente seja salvo. Olha os versículos 10. Então lhes disse: levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino, e haverá grandes terremotos, epidemias, está escrito aí, e fome em vários lugares, coisas espantosas, também grandes sinais do céu. Exatamente os 4 juízos de Deus sobre a terra. Assim, porém, de todas estas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão. Aí já é a partir do 5º selo de Apocalipse capítulo 6 que eu li, até o 7º selo. Ele vai começar a explicar isso aqui, ó. Assim, porém, antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Você sabe o que quer dizer a palavra testemunho? Vem da palavra mártir. Aqueles que estão dispostos a morrer pelo Evangelho. A verdade é que nós não estamos dispostos a morrerem nem com os nossos desejos, nem com as nossas vontades, nem com as nossas emoções. O que dirá perder totalmente a vida por amor ao Evangelho. Por isso que eu digo que essa igreja que está aí, a igreja evangélica, o povo que se diz cristão de verdade,
não sabem nem o que estão fazendo dentro da igreja, desconhecem as Escrituras Sagradas, desconhecem o valor das profecias. As pessoas estão mais voltadas para um show, para um evento, para atrações. E quantas igrejas que não fundamentaram as suas igrejas, quantos pastores que não fundamentaram a sua igreja na palavra, na base, estão desesperados agora, porque muitos desses cristãos, depois de passar tudo isso, não voltarão para os templos. Eles estarão voltados no mundo, estarão voltados para as coisas das trevas, serão cegados por Satanás. Infelizmente, é o que eu estou falando. Muitos desistirão de Jesus, e as pessoas não estão apercebidas disso. E o texto diz, versículo 13: e isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder. Esse não é um tempo de preocupação. O que é preocupação? Está ocupado antes, não é agora. Versículo 15: porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir. Se nós tivermos que falar diante dos magistrados acerca da nossa fé, nós poderemos falar com alegria e com certeza, porque o Espírito Santo se encarregará de colocar as palavras na nossa boca. Não poderão resistir vocês, nem contradizer todos quanto a vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, até por vossos irmãos, até por vossos parentes e amigos. Ou seja, ali tem um crente, ó, lá em casa tem um crente, meu filho é crente, minha filha é crente, estão lá em casa, nós seremos perseguidos. Aqui, uma palavra: e matarão alguns dentre vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. E na vossa perseverança, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. O que o texto está nos garantindo? Que não adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma. O mais importante agora é salvar a sua alma. Sua alma. Ter a certeza da salvação. Agora, deixa eu te mostrar o que o apóstolo Pedro escreveu na sua carta, explicando acerca do juízo de Deus, que vai começar pela casa de Deus. Olha que texto incrível, excelente para essa época. Já vou te explicar sobre os cavalos, aguenta firme aí, eu vou explicar, mas eu preciso fazer uma base aqui para você entender do que nós estamos falando. A Bíblia responde a própria Bíblia. Então, olha o que está no livro de 1 de Pedro, capítulo 4. Ele fala isso aqui, no versículo 7. Ele diz assim: como tem que ser o nosso comportamento, quais os deveres dos crentes nesse tempo de pandemia, de crises. Observe, ele diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, não bêbados, não entenebrecidos, não escurecidos, sóbrios, a bem das vossas orações. Ou seja, amado, o que é que vai te manter sóbrio? O que vai impedir você de ser enganado nesse tempo? Orações. Orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso
acima da oração também, você deve ter um amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados. Então esse é um tempo que nós devemos amar mais uns aos outros. Sede mutuamente hospitaleiros. O que significa isso? Hospitalidade? Receber em casa, abrigar em casa, sem murmuração. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, ou seja, de acordo com a Bíblia. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Agora, olha o que ele vai falar sobre os sofrimentos e o privilégio glorioso. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, testar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivessem acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Que revelação da glória de Deus? A revelação da glória de Deus, meu irmão, vai ser no momento que ele vier arrebatar a igreja. Então ele diz assim, ó: para que na revelação de sua glória vos exulteis, alegrando-se. Por isso que o sofrimento, ele faz parte da vida cristã. Versículo 14: se pelo nome de Cristo sois injuriados. O que é uma injúria? Quando as pessoas nos fazem sofrer, mentem ao nosso respeito, criticam. A igreja é odiada, amado. O mundo nos odeia. Ponha isso na sua cabeça, está lá em João 15. Jesus fala sobre isso: se odiaram a mim, odiarão também a vocês. Vão odiar vocês por causa do meu nome. Então não pensa você que o mundo nos ama. O mundo nos odeia por causa do nosso posicionamento, por causa da nossa fé, por causa daquilo que a gente acredita, por causa da veracidade da palavra de Deus, porque a palavra condena o pecado deles. E por isso nós somos um povo odiado. Então preste atenção no texto. Ele diz assim: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Aonde está escrito isso também? Em Mateus capítulo 5, versículo 12. Nas bem-aventuranças, o Senhor explica claramente ali: bem-aventurado quando vos injuriarem, perseguindo, mentirem, todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E o versículo, ele diz assim: aleluia. Se sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e repousa o Espírito de Deus. Ou seja, se nos perseguirem, se eles nos perseguirem, é sinal que o Espírito de Deus e a glória de Deus está sobre nós. Nós estamos nesse mundo, mas dele nós não somos. Versículo 15: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Ou seja, irmãos, isso não convém a cristãos. Um cristão não pode ser ladrão, não pode ser assassino, não pode ser malfeitor, não pode ser aquele que se intromete em negócios de outro. Mas se sofrer como cristão, não vos envergonheis disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo, o julgamento, o castigo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós o julgamento, olha aí, amados, qual será o fim daqueles
que não obedecem ao Evangelho de Deus. 1999 para 2000, as pessoas tinham uma frase na cabeça: 1000 chegará, 2000 não passará. Aí as pessoas ficaram apavoradas, e naquele tempo, me lembro claramente, as igrejas lotaram de gente. Lotaram de gente, pessoas que se convertiam, tinha gente desesperada, queria se batizar no dia seguinte, tinha gente que aceitava no mesmo dia, queria se batizar, não, porque 2000 vai chegar, e não vai passar, e Jesus vai voltar, e eu não me entreguei a vida a Cristo. E aí as igrejas superlotaram. E a verdade é que, aonde estão essas pessoas hoje? Porque o tempo foi passando, eles não tinham base, e o tempo foi passando, e naturalmente eles não tiveram raiz. A palavra, a semente não caiu em terra profunda, e eles então se perderam. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, onde vai comparecer o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Ou seja, esteja preocupado com a salvação da sua alma. Ao homem está destinado, está em Hebreus capítulo 11, 27. Ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não tem duas oportunidades, é uma só. Salva a sua alma enquanto você pode. Agora vamos voltar para Apocalipse para explicar para você o que está acontecendo lá. O que a palavra de Deus está nos mostrando acerca do juízo. Então, muito bem, é fácil entender. 4 cavalos, o branco, o vermelho, o amarelo e o preto. Aqui você não tem que ficar preocupado com o cavalo, mas com as cores e o que representa. Então vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos. Eu estou falando de princípio das dores, tá? O que nós estamos vivendo agora. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. E vi então, e eis um cavalo branco, e ao seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então vamos explicar aqui primeiro esse versículo 1. Primeiro fala de 4 seres viventes. O que são os 4 seres viventes ou os 4 animais? São, na verdade, 4 anjos colocados nos 4 pontos cardeais. Um no norte, um no sul, um no leste, outro no oeste. São 4 anjos. Um tem cara de leão, um tem cara de boi, um tem cara de águia voando e outro tem cara de homem. Então, esses 4 seres viventes está anunciando, está chamando um acontecimento para a terra. O primeiro é o cavalo branco. O primeiro ele chama, vem ver. O que é isso? Um tempo de falsa paz. Um tempo de uma paz efêmera. Uma paz que não é segura. Aonde as pessoas pensam estar vivendo um tempo de paz e segurança, a economia vai bem, a empresa está crescendo, empregados de forma maravilhosa, estou ganhando dinheiro, estou viajando pelo país do mundo, está tudo em paz. E de repente eles percebem que tudo que parecia seguro é transtornado, vira um caos por causa de um vírus. Então é um tempo de falsa paz. Esse cavalo branco aqui representa um tempo de falsa paz, também chamado do início do governo do anticristo, que estava sentado sobre ele, tem um arco, mostra que veio para a guerra, e lhe foi-lhe dado uma coroa, ou seja, para reinar,
e ele saiu vencendo e para vencer. O que significa isso? Guerra. Um tempo de falsa paz. O segundo cavalo, quando abriu o selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo, e esse cavalo era o vermelho. Esse cavalo vermelho, ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi-lhe dado uma grande espada. Como é que é o nome desse cavalo? Guerra. É um tempo do vermelho, é o tempo do derramamento de sangue. É um tempo de brigas, é um tempo de discussões, e é um tempo de discussões teológicas, ideológicas, é um tempo de guerra, e até no meio cristão está vivendo um tempo de guerra, entre pastores, entre líderes, entre o povo de Deus, não há um consenso. É um tempo de guerra em todos os lugares. Versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi balança na mão. Balança faz o quê? Pesa quilos. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O que é isso? Um tempo de fome. Ao mesmo tempo, falsa paz, guerra, derramamento de sangue e fome. Simultaneamente, tudo nesse tempo agora. Fome. Aonde as pessoas querem, tirar a fome da terra, mas não é possível, porque esse é um tempo de fome. É um tempo aonde as pessoas vão procurar alimentos. Não é para você sair desesperado amanhã enchendo os supermercados, superlotando os supermercados, nada disso. Mas a Bíblia está garantindo aqui, é um tempo de fome, aonde as pessoas pagarão por 1 quilo de alimento, um dia, um mês de trabalho, terão dinheiro. O que o texto está nos dizendo é que as pessoas terão dinheiro, mas não vão ter alimentos para comprar. É isso aqui. Quarto selo, o quarto cavalo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olheis, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. Qual é a cor da morte? Amarelo, pálido, enverdeado. Então fala de um tempo de quê? E o inferno estava o seguindo, e foi-lhe dado autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com mortandade ou peste, e por meio das feras da terra. Ora, se não haverá alimento para os seres humanos, não haverá alimento também para quem? Para os animais. Na verdade, o desmatamento, na verdade, a poluição dos rios, tem feito com que não haja alimento para os animais. E eles já estão invadindo grandes cidades em busca de alimentos. E por causa disso, da proximidade com o ser humano, tem atraído doenças, pestes. Amados, a Bíblia é completa, ela fala de tudo. Antes de mostrar para você os outros 3 selos, tá? Eu quero mostrar para você que esses cavalos também são vistos lá no livro de Zacarias, no Antigo Testamento. Ele já fala sobre isso. Abre comigo a sua Bíblia em Zacarias capítulo 1. Olha o que o profeta Zacarias profetizou aqui. Zacarias capítulo 1, versículo 7 a 17. É o primeiro texto. Ele diz assim: no 24º dia do mês 10º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dario,
veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquia, filho de Iddo. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho, que representa a guerra, eu já te falei. Estava parado entre as murteiras que havia no vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, cavalos baios, ou esverdeado, amarelo, e brancos. E no versículo 9 ele diz: então perguntei, meu senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo: eu te mostrei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as murteiras e disse: são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Ou seja, ao mesmo tempo, simultaneamente. Então respondeu, no versículo 11, eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as murteiras, e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Tempo de falsa paz. Ou seja, o cavalo vermelho de guerra, o cavalo vermelho o cavalo amarelo, o cavalo preto, percorreram a terra. E agora ele diz: agora a terra está repousada e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais está indignado, vai-se já há 70 anos. A minha próxima mensagem vai ser sobre as 70 semanas de Daniel. Fica atento a isso aí, que vai mostrar para você um tempo. Que tempo nós estamos agora? Se é realmente o tempo do fim, falta uma semana de anos para acontecer o fim do mundo. E por que essa semana ainda não se cumpriu? Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras, ao anjo que estava comigo. E este me disse: clama, assim diz o Senhor dos exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado e elas agravaram o mal. Elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. O que fala disso? Da construção ou reconstrução do novo templo em Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens, e o Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Então, primeiro, esse tempo de princípio das dores, e depois os demais adventos. Acompanhe comigo agora o capítulo 6 do mesmo profeta Zacarias, está ainda falando sobre os cavalos. Ele diz assim: outra vez, deixa eu só confirmar aqui, 6:1-8, ele diz assim: outra vez levantei os olhos e vi, e eis 4 carros saíam dentro dos montes, e esses montes eram de bronze. No primeiro carro os cavalos eram vermelhos, no segundo preto, no terceiro brancos e no quarto amarelos. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isto, meu senhor? Respondeu-me o anjo: são os 4 ventos do céu que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, os dos brancos após eles, os dos baios para a terra do sul. Saem assim os cavalos fortes, forcejando por andar avante, para percorrerem a terra. E o Senhor lhes disse: ide, percorrer a terra. E percorriam a terra, e me chamou e me disse: eis que aqueles que saíam para a terra do norte fazem repousar o meu espírito na terra do norte. Esse tempo de crises que Jesus disse que nós viveríamos, como o princípio das dores, fomes, terremotos,
São os cataclismas, odisseias, o descontrole da natureza que os homens não conseguem explicar. Cidades inteiras são inundadas. Agora mesmo aqui no Brasil, enquanto o norte do nosso país, o Nordeste, que era conhecida como terra seca, que não tinha vegetação, que não produzia, que os lagos secando, agora estão com os açudes cheios, bastante água, bastante chuva, o povo podendo plantar as suas roças, felizes da vida. Aí você vai para o sul do nosso país, que uma temporada dessa estava inundado, várias pessoas perderam casas, águas que cobriam até os telhados. Agora terras estão secas, com crateras, com buracos de terras secas. Nós tivemos agora nesse fim de ano, ou melhor, início de ano, muitas chuvas que inundaram a terra, que inundaram várias cidades do nosso Brasil. Se você acompanha bem as reportagens, você vai ver ventos fortíssimos, destruindo casas nos Estados Unidos, em Bahamas, atingindo África, atingindo tsunamis, atingindo os países de praias paradisíacas e coisas semelhantes. Agora, a peste que atinge o mundo inteiro, a gente está assustado com o Covid-19, não é? Com o coronavírus. Mas as pessoas já se esqueceram do Ebola, que matou e dizimou uma grande percentagem da terra. O H1N1 ainda não é uma gripe dominada. Até hoje precisa se tomar vacina para se prevenir contra esse vírus que está ativo. Peste negra, que aconteceu na Europa na Idade Média. Um tempo mais remoto a gente falar da peste bubônica, não é? A gente começou a ouvir falar da leptopirose. Gripe espanhola. Para quem já é mais maduro aí vai se lembrar disso. A gripe espanhola, gripe suína, a vaca louca, que atingiu um monte de gente, gripe dos frangos. Então, febre amarela, que está voltando com toda a força. Várias pessoas no nosso Brasil esse ano, precisamente no estado de São Paulo, morreram por causa do sarampo, que já era dado como uma doença sob domínio. Os homens não têm controle, meus amados. Eles não terão controle sobre isso. Não tem governo que, por mais que te prometa que vai arrumar emprego, que vai arrumar salários dignos, que vai trazer saúde, que vai trazer, só promessas. Porque a palavra de Deus tem que se cumprir. A palavra de Deus, ela vai se cumprir. Os homens não dão ouvido ao que está escrito na palavra. Muita gente por esse tempo dizia que a Bíblia é um livro escrito por mão de homens. E como eles poderiam acreditar? Quanto a fatos no argumento, o que você lê na Escritura, o que os profetas, há centenas de anos atrás, profetizaram. Esse Zacarias, por exemplo, antes de Jesus nascer. Só que Jesus nasceu já vai para mais de 2000 anos, estamos na era 2020 da era cristã. E nem tanto que o profeta Zacarias falou dos cavalos, das fomes, das pestes, está aí. O que Ezequiel falou dos 4 juízos de Deus sobre a terra, o castigo que vem sobre a terra, com o intuito de provar. As pessoas esse ano estão tão preocupadas com o coronavírus e esqueceram da dengue, esqueceram da chikungunya. Quantas crianças nasceram, né, com dificuldades. A anencefalia não, é outra doença, microcefalia, exatamente. Por causa de quê? Por causa disso aí, esqueceram da zika, chikungunya e por aí vai.
Queridos, esse é um tempo que eu quero chamar a sua atenção para se voltar para Deus. Eu vou fechar aqui esta mensagem e essa palavra. Vou responder perguntas se tiver algumas das pessoas que estão me acompanhando. Voltando lá para Apocalipse capítulo 6, aonde eu comecei. Vou dar aqui o final de tudo isso e a gente fecha aqui. Essa sessão, ela não fecha só com os 4 cavalos, elas fecham com 7 selos. Então eu vou falar dos últimos 3 selos agora, fechando com essas que explicam acerca do cavalo. Nesta sessão é descrita a abertura dos 7 selos de maneira simbólica. E esta sessão manifesta, uma história da humanidade, que já estão presentes o juízo de Deus, como eu acabei de te falar. Não trata aqui do juízo final, que é o julgamento de mortos e vivos, lá no fim de todas as coisas. Não, eu estou falando de um juízo de Deus agora para a salvação. Esse é um período de que aqueles que tiverem que ser salvos serão salvos mesmo. Os 4 primeiros selos e os 4 cavaleiros, como eu mostrei para você na visão de Zacarias 1, 7 a 17 e capítulo 6, 1 a 8, aonde o simbolismo é diferente por causa das cores, que dá um significado especial a esses fatos que estão acontecendo na face da terra. O cavalo branco, levando em conta o simbolismo constante da cor branca, a semelhança que muitos veem aqui com o anticristo, e quem pertence à vitória. A Bíblia fala desse anticristo. Se você não sabe da história, a Bíblia diz que é um homem que será forte mundialmente, que governará politicamente o mundo. Outros interpretam esses cavalos como os destruidores que também estão chegando. A minha obrigação é colocar aqui todos os pontos para que você chegue à sua conclusão. O segundo selo é o vermelho, que simboliza a guerra, que é a cor predominante do sangue que faz correr e percorrer por toda a terra. Mortes serão inevitáveis, como você está vendo aí no coronavírus, inevitável. O terceiro selo é a fome, é o preto, símbolo da fome, consequência da guerra, A guerra destrói tudo e deixa as pessoas com fome, assim também como as pestes, Porque assim, muita gente está abandonando os campos, deixando de plantar, e muita gente está deixando de trabalhar. O mundo está parando, os homens grandes estão preocupados com a economia, e a fome vai ser inevitável. Essa é que é a verdade. Porque vai começar os alimentos a se tornarem muito caros. E já estão, você sabe disso. A balança é para medir o grão, que é pouco e sobe de preço, como está escrito aí no que eu já falei para você. A escassez parece não afetar o vinho e o azeite de oliveira, considerando também como artigos de primeira necessidade. Então o que eu vou te explicar aqui? Não danifiques o vinho e nem o azeite. Nesse tempo bíblico, o azeite e o vinho eram usados para curar feridas. Então o que não vai faltar? Remédio. Você chega nas grandes cidades, você tem hoje pouco supermercado, pouco como comida, mas as farmácias são várias. Você tem quase que uma farmácia em cada esquina. Ou seja, suprimentos ou coisas de primeiros socorros considerados indispensáveis para as pessoas vai ser remédio, infelizmente. Porque as pessoas querendo cuidar da sua saúde, querendo cuidar da sua vida, Cuidar do bem-estar. Tem gente que toma remédio sem passar pelo médico, sem se controlarem. Então não danifiques o vinho e nem o azeite. Seria essa a explicação. O quarto selo fala de um tempo de peste. Irmãos, o Salmo 91 fala assim: não temerás espanto noturno. Então é porque existe espanto noturno.
A noite foi feita para você descansar. Nem peste que ande de dia. O Senhor diz para a gente não temer. Nem peste que ande de dia, nem mortandade que assole o meio-dia. Ao meio-dia é um horário que acontece muitíssimas mortes, por causa da mortandade que assola ao meio-dia. Mas o Senhor nos faz uma promessa: 1000 serão atingidos do seu lado esquerdo, 10.000 serão atingidos à sua direita. Você vê bem, você entre 11.000 não será atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. O texto diz assim: o cavalo amarelo também é chamado de cavalo castanho ou esverdeado. Por que ele é assim chamado amarelo ou esverdeado? Porque quando uma pessoa está doente, está fraca, parece que ela fica sem sangue, a gente diz assim: você está pálido, você está amarelo, né? Representando o quê? Doenças. Esse cavalo amarelo representa a palidez da morte. Quando o texto diz: e o inferno acompanha esse cavalo da morte aí, né? Apresentam as 3 calamidades que vamos chamar de calamidades tradicionais da humanidade: guerra, ao mesmo tempo, tá? Guerra, fome e peste, que são as epidemias ou pandemias. Agora sim, explicado bem os 4 cavalos, eu quero falar agora para você que é cristão. Presta atenção. Você que é salvo em Jesus Cristo. O 5º selo fala de lamento dos que tinham sido mortos por causa da sua fé. Eu queria ler o Salmo 79 com você, versículos 5 a 10. Salmo 79, versículo 5 até o versículo 10. Se alguém tiver com a Bíblia aí para me ajudar, vai ser mais rápido, porque esse eu estou me lembrando agora desse texto. Salmos 79, já achei aqui, 5 a 10. Ele diz assim, ó: até quando, Senhor, será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Porque eles devoraram a Jacó e lhes assolaram as moradas. Não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais. Apresentem-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodos abatidos. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa-nos os pecados por amor do teu nome. Porque diriam as nações: onde está o teu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue que dos teus servos é derramado. Gente, é bem verdade que Estevão, primeiro mártir, um diácono da igreja primitiva, foi morto. Os apóstolos, todos eles tiveram mortes trágicas, mortes terríveis. Várias Bíblias foram queimadas, vários cristãos perseguidos. Já aconteceu muitas mortes na face da terra. Os cristãos foram perseguidos. Na época do imperador Cláudio, em Roma, muitos cristãos foram mortos e expulsos de Roma. Os que foram mortos lá viraram tochas incandescentes. Por serem cristãos, eram colocados em praça pública, ateavam fogo neles, incendiavam eles e colocavam para iluminar a cidade durante a noite. Quantos cristãos morreram por amor ao Evangelho, por amor a Jesus Cristo? E hoje a igreja evangélica acredita que assim,
Há os que acreditam que nós vamos passar pela grande tribulação, outros que acreditam que nós vamos passar metade da grande tribulação e a outra metade não, e outros que acreditam que a igreja toda vai passar pela grande tribulação. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão, mas eu não posso deixar de dizer que princípio das dores a igreja vai passar sim. Dificuldades a igreja vai passar sim. Perseguição vai passar sim. Os textos que eu li com você, todos, provam isso. E a partir do instante que eu começar a ler aqui, você vai entender isso. Então, o versículo 9 de Apocalipse 6 diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, como um consolo, e lhes disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Ou seja, o que dá a entender? Os que morreram ali próximo aos apóstolos na época de Jesus, perseguidos por causa do evangelho, e existe ainda um grupo que vai passar por um período de perseguição e morte para completar o número daqueles que têm que ser salvos. Então o versículo 9 e 10, que fala do quinto selo, é lamento dos que tinham sido mortos por causa da sua fé. Os leitores da Ásia Menor pensavam aqui nos mártires da perseguição sofrida, provavelmente nos tempos do imperador romano Domiciano, nos anos 80, 81, do 81 a 96 depois de Cristo. Mas na verdade é que eles foram mortos ao pé do altar, ao se evocar com esta imagem o sangue dos animais sacrificados derramado ao pé do altar, como que, atribui-se à morte dos mártires o valor de um sacrifício aceito por Deus. A Bíblia fala, Jesus dizendo, que chegaria um tempo que as pessoas matariam crentes, servo de Deus, pensando estar prestando um serviço para Deus. Agora eu vou te mostrar o sexto selo, que fala de catástrofes universal. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, e as estrelas do céu caíram. Você tem noção do tamanho de uma estrela? Não é o tamanho que a gente vê aqui embaixo. Uma estrela enorme, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa de cair os seus figos verdes. Então isso aqui fala de uma catástrofe universal. Vários textos da Escritura Sagrada falam do sol se tornando negro. No livro profeta Joel, profeta Isaías, não é? A lua se transformando em sangue. Tem vários textos. Vamos então para o último selo. Nós falamos aqui do sexto selo. E o sexto selo diz: e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, enquanto todos os montes e ilhas foram movidos de seu lugar. Os reis da terra, os grandes e os comandantes, os ricos, os poderosos e todos os escravos e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e ao rochedo: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que poderá suster? Olha como ele está dizendo aqui: a dificuldade dos acontecimentos dos últimos dias. Então o sexto selo completa-se com a catástrofe universal, como um castigo de Deus, usando os fenômenos da natureza como um tempo de revolução para poder trazer
juízo sobre a face da terra. E aonde está o sétimo selo? Não são 7 selos, apóstolo, que eles estão vendo? Então, depois o capítulo 7 vai falar da visão dos 144 mil selados glorificados, a visão dos glorificados no reino dos céus, e o sétimo selo será um outro tema que nós vamos falar, que o 7 selo será a abertura ou toque de 7 trombetas. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta trombeta, a quinta trombeta, e isso você encontra no capítulo 8 de Apocalipse. Então olha só vou ler aqui o capítulo 8 e 1, não dá para explicar hoje, vai ficar para um próximo tempo. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu há cerca de meia hora. Presta atenção. Quando ele abriu o sétimo selo, o que aconteceu? Um cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo, a morte dos salvos em Jesus Cristo, dos perseguidos. E depois abriu o sexto selo, que é uma catástrofe universal, não é nada diante do sétimo selo. Porque o sétimo selo, quando se abriu no céu, houve meia hora de silêncio. Então viu os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. Para que serve o incensário? O incensário serve para aplacar a ira de Deus. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se chama diante do trono. Se a igreja não entender, amado, que esse é um tempo de você, não é de ficar na internet, esse é um tempo de orações. Esse é um tempo de busca da presença de Deus. Na madrugada, manhã, de tarde, de noite, você tem que orar. Orar. O incenso hoje são as orações dos santos. E ele diz assim: dado a mão e da mão do anjo subiu a presença de Deus. Fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar e o atirou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. E então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam para tocar. Aí sim, toca um tempo a primeira, toca a segunda, toca a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. Depois você dá uma olhada no capítulo 8 de Apocalipse e você vai entender. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Igreja, desperta, ore, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Você está certo da sua salvação? Está garantindo bem a sua alma? Você não está só de passeio na igreja? Eu sei que esta igreja, a igreja que Deus, por misericórdia, me colocou como pastor, é uma igreja edificada na palavra. Então não precisa de templo para você congregar, para cumprir as suas obrigações como servo de Deus. Que você foi ensinado, você obedece no templo e fora do templo. Então coloca isso na sua mente, na sua palavra. Amém? Tem alguma pergunta? Algumas pessoas interagindo comigo? Seria bom ler no microfone e me fala. Se de preferência onde as pessoas estão falando comigo. Sim? Primeiramente a pergunta. Érica Santos, através do canal do YouTube, perguntou: apóstolo, sabemos que as profecias têm que se cumprir, mas o Senhor terá misericórdia do seu povo, como foi no passado? Sim, o Senhor sempre tem misericórdia do seu povo, mas a irmã não pode esquecer que Deus poderia ter livrado Daniel da cova dos leões, mas livrou ele dentro da cova dos leões. Poderia ter evitado que Sadraque, Mesaque e Abednego não entrassem na fornalha de fogo ardente. No entanto, eles passaram pela fornalha de fogo ardente e Deus deu o livramento lá dentro. Ou seja, se Deus nos livrar de passar perseguições e dificuldades, como é que você vai provar a sua perseverança e a sua fé em Deus?
Então fica aí a colocação para você. Próxima. Pergunta? Foi só uma? Muito bem. Se você desejar ainda fazer pergunta, dá tempo. Nós temos aí mais 5 minutinhos. Me dá aqui que eu vou ler o nome das pessoas que me assistiram. Eu gostaria de pedir que você compartilhasse esse vídeo. Vai ter gente contra e a favor, mas mais gente a favor do que contra, porque a palavra de Deus está aí. O que eu li para você está nas Escrituras Sagradas. Então, muitas pessoas que assistiram, você vai ter que ler, bispa, porque João Pedro, Andresa, Stephanie, Diego, são lá de Campo Grande, né? Adelaine Faria, Aladim Santos de Japeri, a Sueli Salles, lá de Santo André, São Paulo, está nos assistindo, Giovanni de Andrade, de Nova Iguaçu, Érica Santos, que eu já respondi a pergunta, esse pessoal aqui pelo YouTube, o Wanderson Santos, da nossa igreja lá de Austin, Três Pontes, um abraço à pastora Célia, Caroline Ribeiro, eu não sei de onde um abraço para Caroline, assistindo pelo, isso aqui era pelo YouTube, né? Agora por Rio Claro. Não, pelo Facebook, tá marcado aqui. Pelo Facebook, quem fez comentário lá, várias pessoas assistiram, mas quem fez comentário, Missionária Solange, Luciane Santos do Gessé, Cirleia Câmara, Dani Freitas, Ediane e pastor Gilberto lá de São José de Piranhas, Paraíba, Luísa Bandeira, Viviane de Souza Oliveira, Jefferson da Silveira, lá de Santo André. Ô irmão Jefferson, um abraço para você, quanto tempo não vejo o irmão Jefferson. Maria Silvana, Silvio e Simone, são da nossa igreja sede. Jonas Amorim, Cabo Jonas, um abraço para você. Antônio Magalhães, Claudires, é isso? Rodrigues Medeiros, Cláudios Rodrigues Medeiros, Luciane Gonçalves, Rayane Patrício, Deise Rocha, Maria Helena, Alda Dalili Jorge, a Alda está aqui. Hugo Luciana, presbítero Hugo Luciana, Edson Manhães, um abraço. Zéza Marchiori, esposa do saudoso amigo pastor José Marchiori, Deus abençoe. Elineiva, Jack Monteiro, Rosita Lins, também conheço, vizinha, Vanessa Costa, Luiz Felipe, Rita de Cássia, Alexandre Costa Batista, Conceição Souza, Misaele, lá da Paraíba, Bispo Rossini Braine, um abraço, bispo, da Mundial do Poder de Deus, um grande amigo, está agora em Curitiba, mas já estava na Argentina. Maria Antônia Silva, a Márcia Tiamari, está aqui. O Azaf, um abraço. Edmilson Souza, de Campo Grande. Miriam Ravanini, Amanda Silva, Rita Ribeiro, Socorro Silveira, Daiane Judite, da Santa Sofia. Um abraço. Débora Marina, Evangelista Claudemir, um abraço, evangelista. David José, o José da Maura, Rafael Moraes, Alexandre Pinheiro, Maria Elda Pimentel, lá de Santo André, foi minha ovelha lá. Eliane Carvalho, Bruno Oliveira Leite, Luciana Cardoso, Ana Cláudia Pimentel, a Ana, filha do a Ana Cláudia, a esposa do pastor Rogério, a Priscila Vitória Luiz Santos. Todas as pessoas eu quero orar por elas agora e agradecer pela sua participação. Tem mais pessoas? Tem mais nomes aqui, a pastora Simone Alexandre pelo Facebook e pelo YouTube. Francine, Ítalo e Felipe, Eduardo Pereira, Diego Elias, Carolina Rodrigues da Sede, Júlio César, Diácono Júlio César, Diane Câmara, Maíra Barbosa, William e Laís. Que bom. Bom, eu acredito que todo mundo entendeu, porque tivemos só uma pergunta. Eu fico feliz. Se você tiver mais alguma pergunta, você pode fazer. Se você quiser
assine, procure lá no meu canal no YouTube, Paulo Matos Oficial. Matos com 2 T's, tá? Oficial. Tem outros lá, mas você vai lá e você pode se inscrever. E não esquece de acionar o sininho, dar sua like e compartilhe, tá? É importante que você curta também, porque essa curtida eu gostaria de transmitir ao culto pelo YouTube, mas eles só estão transmitindo de quem tem 1000 inscritos. Então eu gostaria que, se você pudesse se inscrever e compartilhar com os amigos esta mensagem, eu vou ficar feliz. O nosso próximo encontro, eu vou falar sobre as 70 semanas de Daniel, que nós já vivemos 69 semanas, o relógio de Deus parou e já está para começar as outras, o relógio de Deus a funcionar a partir da próxima semana. A próxima semana da 70ª semana que Daniel profetizou. Lembra que eu falei aqui em Zacarias de 70 dias? Então há uma ligação, há uma conexão, há um alinhamento no que os profetas falam acerca de 70. O exílio da Babilônia, o exílio da Síria, foram 70. Então olha só, nós estamos começando o fim. Vamos orar agora, juntos? Quero agradecer o pessoal que está aqui, pastor Jackson, pastor da nossa igreja Santa Sofia, sua esposa Nani, estão aqui participando comigo. Está aqui o Adelan, está aqui o Eduardo, está aqui o Felipe Melo, está o Diego Isidoro. Se hoje funcionou um pouquinho melhor porque o Felipe veio. A minha esposa, Bispa Delane, que está aqui. A tecladista Alda, que veio fazer um fundo musical para ficar mais gostoso aí, atrair mais a sua atenção. E o Maicon, que está sempre com a gente. Vamos orar agora? Senhor, em nome de Jesus, como igreja do Senhor Jesus, espalhado na face da terra, nós lemos e fechamos nesse texto que é preciso orações, incenso. Somente o incenso pode aplacar a ira de Deus. E nós clamamos nesse momento, Senhor, tenha misericórdia do teu povo. Guarda a tua igreja. Guarda os teus filhos, aqueles a quem tu ama. Faça com que as pessoas acreditem na Bíblia. Faça com que elas creiam na palavra. Porque eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor está esperando que aqueles que hão de ser salvos sejam salvos, para que o Senhor possa arrebatar a sua igreja. Isso pode acontecer já, como pode demorar. Não importa o tempo que for, importa que o que o Senhor prometeu, nada deixou de cumprir. E o Senhor não vai deixar de cumprir essa também. O Senhor virá e arrebatará a sua igreja. Oh meu Deus, lembro-me com alegria do hino que nós cantávamos ainda quando criança. O mercado está vazio, o seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram o seu labor, sai a última notícia e a volta do Senhor. Nós cantamos várias vezes: vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Senhor, abençoa aqueles que estão no leito de hospital. E estas pessoas que estão infectadas com este vírus. Senhor, tu tens poder para parar o inimigo. Quantas pessoas no mundo inteiro estão sofrendo, estão mal, Senhor. Oh Deus, pessoas ainda estão chorando a morte dos seus queridos. Cidades inteiras em lutos. Países pararam. Senhor, quantas pessoas pego de surpresa. Mas eu sinto paz em meu interior. Eu sinto paz. Em nenhum momento me vejo apavorado, porque eu sei que essa paz é Cristo quem nos dá. Abençoa cada lá agora que está, Senhor, nesse momento conectado através do Facebook, através do YouTube, ou que vão assistir esse vídeo depois. Abençoa esta casa, sela esta casa com o teu sangue, o sangue do Cordeiro. Coloca nos umbrais da porta, nas vergas, o teu óleo, símbolo do Espírito Santo, e não permite que nenhum mal entre.
mal nenhum te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Está escrito: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. Assim nós oramos e abençoamos esta vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.